Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, onde a gente conta a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter conosco hoje Padre Eduardo Saraiva, reitor do Santuário das Mães, localizado no bairro Roselândia, aqui em Novo Hamburgo, que vem nos contar a história do santuário e também sobre a Romaria das Mães, realizada agora no início de maio. Então, Padre Eduardo. Saúdo a todos que nos assistem, saúdo a você, Felipe, também, obrigado pela oportunidade de estar aqui para divulgar um pouco a Romaria do Santuário das Mães e também contar um pouquinho da história e da ligação que o santuário tem também com os nossos antepassados que colonizaram aqui a nossa região. Padre Eduardo, a gente sabe que foi um esforço de padres, de empresários, de várias pessoas da comunidade. Se o senhor pudesse nos contar realmente sobre esse início, né, da ideia e do desenvolvimento até que fosse realmente realizada a construção do santuário. O ano de 1995, algumas mulheres, mães da Diocese de Novo Hamburgo, procuraram o nosso então bispo Dom Osvino José Bot e manifestaram o desejo de se construir um santuário mariano aqui na cidade de Novo Hamburgo, já que em Canela se tem um santuário, faz parte da Diocese, mas aqui a cidade de Novo Hamburgo não tinha um santuário mariano. E Dom Osvino encontrou nesse pedido dessas mães o dedo de Deus, né? O dedo de Deus que levou com que então se procurasse concretizar este sonho. Dom Osvino então procurou Monsenhor Oscar Colin, que já há tempos tinha também esse desejo de ter aqui na Diocese, na cidade de Novo Hamburgo, um santuário mariano. E aí então juntou-se as vontades, né? Uma coisa realmente de Deus. Dom Osvino procurou o Monsenhor Oscar e pediu que ajudasse nessa empreitada e a partir daí deu-se o pontapé inicial para poder se construir o santuário através do trabalho de muita gente, como mesmo você falou, leigos, padres, o próprio bispo, a questão de onde fazer, a questão dos recursos para poder construir, né? O bispo então foi formando uma comissão de leigos que em cada paróquia da diocese, em cada oportunidade que o bispo tinha de estar nas comunidades, ele fazia justamente essa pergunta, ouvia o povo, vocês querem na Diocese de Novo Hamburgo um santuário, né, dedicado a Nossa Senhora? E quase que a unanimidade das pessoas respondia que sim, né, queriam. Né? E a partir daí então foi tomando forma essa realidade. Obviamente que mais tarde se chegou ao nome Santuário das Mães, que deve ser, se não o único, não devem ter muitos no mundo, né? Acreditamos até que seja o único santuário com essa denominação, Santuário das Mães, que causa às vezes até estranheza nas pessoas, né? Porque Santuário das Mães, não dos pais e da família, né? Mas a mística do santuário, ela passa justamente por essa realidade da mãe, que é em primeiro lugar aquela que gera a vida, claro, com o auxílio do pai, mas a mãe é aquela que traz em si este grande dom de Deus de gerar a vida, geradora de vida, quer dizer, na mãe, como que se perpetua a vida que Deus nos dá, né? O dom de amor de Deus por nós se perpetua no amor de um pai, de uma mãe e da mãe que gera este filho e o cuida com carinho no seu ventre e depois o coloca no mundo. Então, diante dessa realidade da mãe que gera e também da mãe que educa para a fé, né? A mãe é a primeira educadora da fé. Se nós olharmos a imagem que foi feita exclusivamente para o santuário, foi feita lá na Itália, a imagem que nós temos no santuário da padroeira, ela é a mãe que está com uma mão sobre o filho, o menino Jesus, e com a outra mão apontando para o céu. Essa é a espiritualidade.
A mãe que educa para as coisas de Deus. A gente sabe que hoje em dia, e sempre foi assim, a escola tem o grande dever de educar para a vida, de dar conhecimento, né, conhecimento específico deste ponto, daquele ponto. A escola é uma grande parceira, né, das famílias, da família no que diz respeito a educar também para a vida e para os valores. Mas a gente sabe que é dentro de casa, é no colo do pai e da mãe, que a gente aprende a valorizar a vida, valorizar as pessoas, aprende a viver a fé, seja ela qual for, né? Aqui neste caso, especificamente a fé católica. E nós acreditamos muitíssimo nisso, que a mãe é aquela responsável por passar de geração em geração a realidade da fé, o dom da fé. Por isso a mãe que evangeliza. Esse é o espírito do Santuário das Mães. E nós aqui, hamburguenses, muitas pessoas da região, das cidades da nossa diocese, a gente conhece muito bem o santuário. Agora, tem pessoas que às vezes são de outras regiões do estado e claro que a gente está passando as fotos, as pessoas Sim. vão poder, né, acompanhar e ver, mas que o senhor também nos contasse um pouco dessa estrutura física, né, do espaço e também como é quando as pessoas querem visitar. Tá bom. Então nós temos o santuário, na verdade, o que está construído, erguido até agora é a Capela da Penitência. O santuário é um complexo maior na sua, vamos dizer assim, na sua planta de origem, né? Teriam mais áreas construídas. Né? Nós temos erguido apenas ainda a Capela da Penitência, chamada assim, porque o santuário ali ele tem essa grande incumbência de celebrar 2 sacramentos, que é a Eucaristia e o sacramento da penitência e da reconciliação. Né? Junto a isso agora se somou o sacramento do matrimônio, foi nos dada a possibilidade de também assistir matrimônios lá em cima. Essas 3 realidades naquele santuário. E também a realidade da acolhida, né? A acolhida das pessoas, como você bem disse, vem pessoas de todos os lugares do país e até de fora do país, né? Muitas vezes visitar o santuário. Às vezes eles estão vindo para a região para visitar nosso grande lugar turístico, que é Gramado e Canela, Serra Gaúcha, né? Eles passam pela 239 e vem aquela cruz em cima do morro e aí perguntam, né? O que é aquilo lá? O que tem lá? Aqui é o Santuário das Mães. Aí muitas vezes pedem para subir lá, para fazer uma oração, né? Para poder rezar e se vislumbram com o santuário, que tem uma área verde muito grande, muito bonita, né? O lugar realmente de paz, que chama, que conclama a reflexão, a meditação, né, e que é aberto diariamente. Agora, com o tempo da pandemia, nós tivemos que estar fechados, né, durante muito tempo. Mas desde o dia 2 de novembro passado, o santuário foi reaberto para visitação assim, diária. Né? Então, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, sempre com missa às 16 horas. E no sábado e no domingo, das 8 às 6h30, até o horário da última missa. Então no sábado temos ainda a missa além das 4 às 17h30 e no domingo 9h30, 11h, 16h e 17h30. E realmente muita gente acorre ao santuário para estar lá, para tomar um chimarrão, para rezar, né? Então muito bonito assim o modo como a comunidade de Novo Hamburgo está integrada à vida do santuário, graças a Deus. Como as pessoas cuidam, visitam. Visitam, estão lá. É muito bom, as pessoas realmente fazem do santuário um lugar aprazível de estar, porque estão lá rezando também, colocando flores diante da imagem de Nossa Senhora, acendendo as suas velas, fazendo o seu momento de oração, e é isso realmente o sentido e o objetivo do santuário. Claro que as pessoas também que construíram, que idealizaram, foram extremamente felizes assim em como tudo, foi né? feito, exato. Até na arquitetura do santuário, né? Que ele é feito em 3 realidades, de quem vai lá vai ver, né? A própria capela é feita em 3 momentos diferentes, né? Simbolizando aquela transfiguração de Jesus, onde Pedro diz, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, a transfiguração, né? Para dizer assim, tenda é o lugar da oração. E o azul, o branco também. O azul, o branco das cores de Nossa Senhora, né? As cores de Nossa Senhora, o azul, o branco, os sinos, que são também uma atração à parte, né? As crianças ficam muito intrigadas com o sino, elas gostam de ver antes de entrar na missa o sino tocar. Aí levam as mães lá para fora, né? Queremos ver o sino, né?
Padre Eduardo, o senhor fala assim das pessoas que vêm de vários cantos do Brasil, que vêm de fora também, né? Eu vejo assim que as pessoas, nós também, quando recebemos amigos, familiares, gostamos de levá-los lá, de apresentar o santuário. E se o senhor também puder contar um pouco, porque através do Monsenhor Oscar Collin, talvez até de outras lideranças, também pessoas do exterior ajudaram, inclusive Sim. financeiramente, e hoje tem também um apreço, um carinho muito grande, e também visitam ali o santuário quando vêm para cá. Monsenhor Oscar Collin tinha sempre uma ligação muito forte com a Alemanha, né? Pela origem, por ter morado algum tempo lá, trabalhado lá, parentes lá. E quando foi feita quando se teve essa ideia do santuário, um dos lugares onde se foi buscar os recursos para a construção foi lá na Alemanha, né? Então, Monsenhor Oscar, através dessa sua ligação, também com Luxemburgo, conseguiu que a diocese, tanto da Alemanha quanto de Luxemburgo, ajudassem financeiramente ao santuário. Especificamente em Luxemburgo, alguns padres que foram nomeados aqui cônegos honorários da nossa diocese. Isso vamos dizer assim, é um mimo que foi dado a eles pela ajuda que nos deram, né? Esses cônegos honorários, então, se responsabilizaram lá em Luxemburgo, na Alemanha, por angariar recursos também para a construção do santuário. E também fizeram um ato assim de bondade, de carinho para conosco, lembrando da origem da nossa região, né? Os nossos colonizadores de origem alemã. Então, o grande colonizador, um dos grandes colonizadores da Alemanha, daquela região de onde eles são e de Luxemburgo, foi São Willibrordo, né, que lá na Alemanha é muito cultuado, assim, muito venerado, melhor dizendo. E os cônegos de lá, então, eles fizeram este mimo, oficializando com o bispo de Luxemburgo uma relíquia de São Willibrordo para que fosse colocada aqui no santuário, e o santuário então tivesse como copadroeiro, como segundo padroeiro, São Willibrordo. Inclusive, quem entra no santuário, à esquerda vai ver, foi mandada também esculpir uma imagem em madeira de São Willibrordo que está lá, né? E veio então uma relíquia, um pedacinho do osso de São Willibrordo que está incrustado no altar maior do santuário, né? Justamente por essa questão de São Willibrordo, pelo século sétimo e oitavo, ter sido o grande missionário, né, que evangelizou parte de Luxemburgo, parte da Alemanha, da França, da Bélgica, da Holanda. Muito conhecido e venerado lá, ainda pouco conhecido e venerado aqui, mas assim, estreitando esses laços entre as nossas culturas, né? A cultura germânica que se fez presente de forma tão especial nessa nossa região e que de modo especial também abraçou a ideia do santuário. Haja visto que muitas das pessoas que começaram esta obra tinham ligação, né, direta com a Alemanha e com Luxemburgo, e inclusive visitaram lá a cidade em tempos de procissões famosas de São Willibrordo que se tem por lá. Então, o Monsenhor Oscar foi o grande, vamos dizer assim, o grande arauto disso tudo, né? Ele foi a peça-chave. Ele gastou a sua vida já com uma certa idade, né? Já tinha mais de 60 anos quando essa história começou, e ele gastou todo o seu resto da sua vida nesse intuito de fazer o santuário realmente se tornar conhecido e ser viabilizada esta ideia. Para corroborar com a sua fala, com a história que o senhor nos conta, São Willibrord, né, claro, enterrado os restos mortais lá na Basílica de Echternach, né, que é a localidade mais antiga do Grão-Ducado de Luxemburgo, e o Monsenhor Oscar Collin tinha antepassados alemães e antepassados luxemburgueses, e por parte dos Collin, da localidade de Vianden, que ficava exatamente na divisa, pertence ao Grão-Ducado de Luxemburgo, mas na divisa do Luxemburgo com a Alemanha. E provavelmente a diocese que o senhor fala que tanto auxiliou foi a diocese de Trier, né? Isso. Porque é uma das, talvez até a mais antiga, né? E uma das mais importantes, né, dioceses da Alemanha. E o Monsenhor Oscar trabalhou 2 anos como pároco lá, né? Inclusive ele tem uma irmã sepultada lá. Quando ele foi pároco na Alemanha, ela foi trabalhar com ele e ela acabou ficando lá, né, depois que ele retornou. E ela permaneceu? Ela permaneceu e faleceu lá, né? Interessante. Ele tem então uma irmã. E se o senhor puder contar um pouquinho mais, né, não só do Monsenhor Oscar Collin, como do nosso querido, saudoso Padre Ayrton Hack, que também assim desempenhou muito e tinha um bom contato lá também com o pessoal da Alemanha. Isso, justamente. Sucedeu ao
Monsenhor Oscar no Santuário Padre Almo Koller, né? Padre Almo Koller, que agora está na Diocese de Osório. Depois do Padre Almo, então, e do Monsenhor Oscar ter retornado, o Padre Ayrton assumiu no início dos anos 2000, 2003, por ali, se eu não me engano, a reitoria do santuário, e esta ligação continuou, né? Porque justamente como você falou, o Monsenhor Ayrton também tinha muita ligação com a diocese na Alemanha. Normalmente nas suas férias aqui no Brasil ele ia para lá, para substituir os padres lá, para poderem tirar férias, né? Então esse laço continuou se estreitando, né? E o Monsenhor Ayrton também se fez assim muito importante nessa relação com o santuário, naquilo que foi construído depois, na própria ligação na diocese para que o santuário se tornasse conhecido. Foi-se feita uma ideia de que as paróquias visitassem o santuário aos domingos durante o ano com carreatas e participasse de alguma celebração, para que realmente o santuário pudesse se integrar na vida diocesana, se tornasse um lugar também aprazível no sentido da fé, realmente. O santuário não é só um parque onde a gente vai tomar chimarrão e andar de bicicleta, mas é um lugar de oração. Ele prima por isso, é o primeiro lugar. O primeiro lugar é para isso, né? Para oração, para meditação, para a participação da Eucaristia, para aquele penitente que deseja fazer a sua confissão, para a devoção a Nossa Senhora. E também, claro, para o lazer, assim, um lazer de boa índole, como a gente costuma dizer, né? Então o Monsenhor Ayrton também, saudoso Monsenhor Ayrton, já falecido agora na pandemia, né, por causa do coronavírus, que dedicou também a sua vida durante 6 anos lá no santuário. Depois, em 2017, eu fui nomeado como reitor, estou até agora à frente do santuário. Durante esses 2 anos da pandemia tivemos dificuldade, tivemos que fechar durante algum tempo, depois sempre com restrição de pessoas. Durante 2 anos a romaria não pôde acontecer de modo, vamos dizer assim, caminhada, como a gente fazia, né? Então no primeiro ano da pandemia nós fizemos uma missa, naquela época podia 30 pessoas, né? Foi transmitida. O ano passado fizemos uma carreata, né? Então foi muito bom também, a missa drive-in dentro dos carros, né? Se o senhor também, então, puder destacar para nós, né, para mim, para os nossos telespectadores, justamente sobre a romaria, sobre a caminhada, como ela acontece, como é realizada e também as pessoas que queiram participar. Tá bom. A romaria é uma caminhada, no que diz respeito a santuários, bastante pequena, um santuário bem jovenzinho ainda, né? Os santuários, eles têm essa característica de eles irem se integrando e aumentando, enquanto vai aumentando a devoção, também a participação vai aumentando. Então, este ano nós, em sintonia com o sínodo que o Papa Francisco nos colocou diante da nossa realidade de paróquias do mundo todo, né? Comunhão, participação e missão, o lema da nossa romaria é: com Maria caminhamos em participação, comunhão e missão. Então essa caminhada sai sempre lá da Catedral São Luís, cantando, rezando, refletindo, que é aquilo que se faz numa caminhada, né? Uma caminhada religiosa, uma caminhada penitencial. E se o senhor também puder, as pessoas chegam ali, mas querem encontrar mais informações pela internet, Sim. Contato telefônico. Nós temos dois números no santuário, contato telefônico, 30 36 24 38, 30 36 24 38, 3527 10 54, 3527 10 54. Se você entrar na internet, aparece ali o Santuário das Mães, nós temos também essas informações, está bem divulgado, né? Também tem o Facebook do Santuário, ali você pode tirar maiores informações. As pessoas perguntam, se eu for depois para voltar, tem como voltar? Nós temos sempre alguns ônibus à disposição para levar as pessoas ali do santuário até a catedral, até o lugar de onde a gente saiu, né? Levar sua aguinha para tomar na beira do caminho, né? Não sair sem, a gente sempre dá essas recomendações médicas, né? Não sair sem comer nada, que baixa a glicose, depois a pessoa passa mal, né? Subida não é muito fácil a pé, né? Então esses cuidados são importantes, né? Se alimentar direitinho, levar sua água, trazer o seu terço junto, para que a gente possa realmente louvar a Deus e venerar a Nossa Senhora, Mãe Imaculada, Mãe Evangelizadora, que é a nossa padroeira. Eu não falei antes, agora me passou, mas justamente o nome da padroeira é Maria Mãe Evangelizadora, justamente pela mística que eu falava antes, da mãe que evangeliza,
né? Maria Imaculada, Mãe Evangelizadora, é o nome da nossa padroeira, assim, venerada lá, né? Padre Eduardo, obrigado pela sua participação. O senhor também puder deixar suas considerações finais, né? Então, a gente está... nosso programa tem sempre esse foco do bicentenário da imigração e de todas as obras, famílias, instituições, igrejas, né? E quando a gente fala da nossa igreja, a importância, e aqui hoje a gente está destacando a importância do santuário e da religiosidade, né? Para as famílias, para as pessoas, né? O amor, o trabalho e a fé. E claro, a fé em primeiro lugar, mas aqui dizendo, né, da importância da fé aí para as nossas vidas. Gostaria de deixar essa mensagem de esperança nesse tempo novo que nós estamos agora vivendo, né? Passada essa situação difícil que pegou a todos de surpresa, e que algumas pessoas perderam a vida, né? A gente se entristece, mas reza também por elas. Nós que continuamos a nossa caminhada, que possamos nos fortalecer, sempre tendo em vista a fé, né? A cultura germânica aqui no estado, ela chegou pelo trabalho e também pela fé, né? Então, a fé que sustentou aqueles imigrantes no início, né, quando aqui chegaram, todas as dificuldades que tiveram, se sustentaram pela fé. A fé é o nosso grande sustentáculo de vida, né? Saber que Deus nos abençoa, que Deus está perto de nós, que Deus caminha conosco e que nós possamos sempre ter diante da realidade da fé a realidade também da esperança, de dias melhores, né? De podermos viver a nossa vida na perspectiva de tornar a vida do outro sempre um lugar melhor de se viver, né? Então esse é o que eu gostaria de deixar às pessoas que nos assistem, que possamos viver agora o tempo que Deus vai nos dar com muita alegria e muita esperança. Obrigado, Padre Eduardo, né? Obrigado também a todos que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET. Continuem nos acompanhando no YouTube, no Facebook e no canal 14 da NET.